aqui. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho muito, que é o Thiago Brunet. Ele fala muito sobre experiências de vida, ele passa muito essa mentoria para você estar conquistando seus objetivos. E uma forma que ele vende o seu trabalho, que eu acho fantástica, ele falando num dos vídeos dele, numa das mentorias, numa das lives, ele falou assim: imagina só, uma pessoa igual eu. Para mim conseguir te ensinar algo, eu tenho que ter vivido. Eu demoro 3 anos, 4 anos para me escrever um livro. Para me escrever esse livro, eu viajo para vários lugares, converso com inúmeras pessoas, leio inúmeros livros, faço inúmeros cálculos de estatísticas, tanto da parte financeira, quanto da parte psicológica, quanto da parte de empregabilidade também, porque dependendo do seu negócio, a gente tem que entender sobre a empregabilidade da região. E eu te trago isso por 1 hora. O quão é barato para você pagar um programa meu? Imagina o tanto que eu não gastei para me criar esse método para me te passar. E ele custa apenas tal valor lá, ele falando, eu achei fantástico, cara. Eu achei uma forma assim de te fazer entender o quão importante é o trabalho dele, o quanto ele demorou para conquistar todo aquele conhecimento e te passar aquilo através de alguns dias, no caso dele, através de algumas horas numa live ou através de um programa que ele apresenta. Eu acho fantástico. E qual é a forma que você sempre passa para os seus clientes, assim, para eles entenderem a importância do seu trabalho? Na realidade, isso é uma lição até de vida, né, Juan? Nós precisamos ser pessoas ensináveis. Quando nós somos pessoas ensináveis, pessoas ali dispostas a aprender com o outro, a nossa trajetória ela fica mais fácil. Porém, ainda hoje existem muitas pessoas que têm um pouco de resistência de aprender com o outro. Eu não vou fazer a mentoria dela, ela tem 29 anos. E hoje eu dou mentoria para pessoas de 45, 50 anos. E isso é muito legal. Não, porque na realidade é aquilo que eu te falei, não quer dizer que um está em posição acima do outro, um é superior. Não, não tem nada a ver com isso. Significa simplesmente que o trabalho que a pessoa quer desenvolver, o mentor já desenvolveu. Ele já errou, ele já perdeu tempo, né? Ele já aprendeu, já conversou, né? Já juntou informações, né? Já fez todo um network ali dentro daquela atividade, daquela profissão específica, enfim, seja qual for, né, a mentoria. Então é muito interessante. Eu falo que as pessoas elas precisam ter essa concepção, essa visão, essa humildade. Eu estou aqui conversando com você hoje e tudo que eu puder aprender aqui hoje na rádio, eu vou aprender. Eu vou absorver tudo que for bom para mim. Nós precisamos nos habituar, né? Nos condicionarmos a sermos pessoas ensináveis, pessoas que estão sempre adquirindo conhecimento. Nosso processo é evolutivo, né, Juan? Nós estamos em constante evolução. Para mim entender, como surgiu isso na sua vida? Como você, poxa, eu levo jeito para isso aí, eu acho que eu posso te ensinar. Começou com os amigos, como que começou isso na sua vida? Na realidade, a mentoria foi algo muito natural na minha vida e algo muito de Deus. Eu falo que eu sou assim, um milagre vivo, assim, sabe? Um milagre muito real, um milagre que fala. Tudo na minha vida foi com muita dificuldade. Eu venho de uma família muito pobre, uma família que passou por muita escassez, passamos por episódios de vício na família, muita dificuldade na infância, e era para eu ser completamente diferente do que eu sou hoje. E graças à forma como eu me posicionei diante de tudo, perante a sociedade, perante o preconceito que eu recebia, né, das outras pessoas, a forma como eu me posicionei e eu me mantive, fez toda a essência do que hoje é o método que eu uso na minha mentoria, que é o método Meu Governo. Sabe por quê, Juan? As pessoas, na realidade, elas têm vivido a vida de uma forma muito Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E esquecem que, na realidade, nós precisamos a todo momento estar no controle. Isso quer dizer que eu vou controlar tudo que acontece a mim? Sim, é difícil você conseguir ter o controle total. Não quer dizer que... A pegada, a virada de chave, Juan, é exatamente essa. Você saber que você está no controle e você efetivamente estar no controle não significa que você vai controlar coisas externas que acontecem a você, mas significa que você vai ter total gerenciamento de crises. Quando vem um problema, você não se desespera, porque você tem autocontrole, você tem domínio próprio, você sabe quem é você e quem é você perante as outras pessoas, entendeu? E isso é muito bacana, esse autocontrole.
Porém, eu tenho observado que as pessoas, elas entregaram a decisão dos seus sonhos, por exemplo, na mão de outras pessoas. As pessoas não sonham mais porque o outro falou que não ia dar certo. As pessoas pararam de sonhar porque outra pessoa disse a ela que não ia dar certo. Isso significa o quê? Significa que a pessoa não tem o controle da própria vida. Porque até o sonho dela está na mão de outra pessoa. Ela abdica a sua própria vida para escutar pessoas que até não tem muita coisa a acrescentar. Eu acho que o maior problema do ser humano é esse, né? Ele tem tantas pessoas formadas ali que está capacitado, igual no seu caso, para estar te orientando, para estar te motivando a você conquistar os seus objetivos, e ela acaba delegando essa função para uma pessoa que está totalmente dislexa com a própria vida e quer te orientar. Infelizmente as pessoas têm uma tendência a ficar com a palavra maldosa. E eu costumo dizer que o desânimo, ele vem porque as pessoas aceitam ser terra fértil para ele, para maldade. A pessoa fala para você que você não vai conseguir, e o que você faz com isso? Você vira terreno fértil para essa palavra e você realmente acredita naquela palavra. E isso é muito complicado, e apesar de parecer muito óbvio durante esse nosso bate-papo, é algo que eu vejo a todo momento durante as mentorias, é algo muito corriqueiro. Então, o método meu governo é isso. Eu aprendi, eu desenvolvi, né, um mecanismo, uma estruturação, uma organização estratégica na minha mente para alcançar as minhas metas e os meus objetivos. E eu estou tão condicionada a isso hoje que eu falo que assim, é muito espontâneo, muito natural. Às vezes até dia de domingo eu tenho pequenas ações que são ações já planejadas que vão me levar até o próximo estágio onde eu quero chegar. Porque também tem isso. A gente nunca para, né? A gente alcança um objetivo e logo a gente já quer desenvolver uma outra coisa. Isso é maravilhoso. Isso nos mantém numa máquina de motivação sensacional. Eu acho que o segredo e o toque é você motivar o coração das pessoas, né? Esse eu acho que é o ponto principal de um mentor. Na realidade, você não só motiva, né? Você mostra aonde você chegou. Como eu falei, eu morava numa casa que era chão de terra, né? As pessoas... É muito engraçado, Juan, porque quando eu não tinha nada, eu tentava me inspirar em algo tangível. Mas na minha época eu não conseguia isso. Porque para todo lado que eu olhasse, eu via uma pessoa bem-sucedida, mas era uma pessoa que o histórico não estava batendo, sabe? Ou aquela pessoa já tinha alguma coisa, ou aquela pessoa tinha uma estrutura muito além da minha e eu estava lá atrás. E aí o que foi uma sacada na minha vida? Eu tinha R$0. Eu tinha R$0. E a gente sabe que a gente não consegue multiplicar R$0. Mas eu consegui multiplicar todos os meus dons e os meus talentos. E com essa multiplicação de dons e talentos, eu multipliquei algo, aliás, eu comecei a obter algo que antes era 0. Então é isso que eu ensino às pessoas, que é possível sim, né? Durante a minha trajetória eu não tinha condições, não tinha condições. Bom, para você ter uma ideia, onde eu morava não tinha nem infraestrutura na rua, não tinha luz na rua. Para eu fazer faculdade, né, os ouvintes aí de Juiz de Fora, não sei se todos vão conhecer, mas eu venho eu sou de Lima Duarte, né, cidade aqui vizinha, e no bairro não tinha infraestrutura. Então, para eu estudar, eu precisava pegar um ônibus, vir até Juiz de Fora, mais ou menos 1 hora de viagem. Voltava tarde da noite, mais ou menos meia-noite, o ônibus parava no centro da cidade, eu morava num bairro de periferia, bem afastado. Eu precisava pegar minha bicicletinha com chuva, com sol, o que tivesse pro dia, e ir embora para minha casa. E eu passava por um grande trecho escuro. Então, assim, foram muitas dificuldades, e é por isso que hoje eu confio tanto na minha mentoria, porque eu não tinha nada. E é exatamente o foco da mentoria. Eu quero, como mentorado, quem acha que não tem nada. Porque eu vou ensinar a multiplicar os talentos e a pessoa vai conseguir ficar próspera a partir daí. Interessantíssimo, Jéssica. Então não foi só a sua situação financeira, a sua expectativa de vida que te deu dificuldade. Até o governo também te causou um pouquinho de dificuldade para você. Mas a verdade é essa.
quem passa dificuldade financeira tem essa sensação, né? Vamos falar a verdade. A gente tá até brincando aqui, né, antes de começar, que pobre é pobre, vai ficar sempre pobre, mas a gente fala brincando, né? Lógico que a minha mentalidade sempre foi uma mentalidade próspera. De vencer. De vencer. Mas a gente fala que as pessoas que passam dificuldade, elas se entendem. Quem tá me ouvindo agora, nesse momento, já entendeu tudo. Era a minha realidade. E aí o que aconteceu? Eu comecei a empreender muito cedo. Né? Eu te mostrei até uma foto antes da gente começar. Com 13 anos eu já vendia, eu já era empreendedora. Que tem isso também, né, Juan? O empreendedor, ele é. A gente não faz o empreendedorismo, a gente é um empreendedor, né? É uma coisa de ser. E desde muito cedo eu tentei e atirei para todos os lados. Eu tenho hoje 29 anos, né? Mas eu comecei aos 13 anos de idade. Ó, já fui professora de aula particular, já fiz maquiagem para fora, já fui manicure, sei bordar, sei fazer ponto cruz, já vendi muito artesanato, já tive loja, eu ia para São Paulo, parava aqui no ônibus tarde da noite, Juiz de Fora, carregava aquele monte de sacolada, tudo sozinha. Então, assim, já fui recepcionista, já fui garçonete, trabalhei como garçonete vários anos. E aí você imagina, fazendo tudo isso que eu fiz, olha a experiência que eu adquiri. E toda essa experiência, né, que eu adquiri aí ao longo da minha caminhada, eu transformei num método e ajudo aí então os mentorados a alcançar os seus objetivos. Primeiro eu coloco na cabeça deles que é possível porque é. Eu não tô aqui para mentir, porque eu alcancei os objetivos que eu propus à minha vida muito mais de 5, 6 vezes. Né? Na realidade, hoje eu tô até muito condicionada. A minha própria faculdade era um objetivo muito distante para até familiares mesmo. Não sua expectativa de vida naquele momento? Nossa, era muito surreal. Hoje, se você for parar para pensar, você fala, mas faculdade, todo mundo faz faculdade. Mas na minha circunstância era muito difícil. Né? Era uma questão, eu não tinha dinheiro para lanchar na faculdade, eu não comprei um livro durante a faculdade e passei na prova da ordem 1 ano antes de formar e de primeira, e eu não comprei um livro durante a faculdade. Então assim, dá para realizar os objetivos? Com certeza dá para realizar os objetivos, não tenha dúvida, e existe uma estratégia para isso, né? Você falou que tem um método, uma forma de você conseguir desenvolver o trabalho na vida o seu trabalho na vida das pessoas. Tem como você explicar um pouquinho pra gente esse método? É o método Meu Governo. Eu desenvolvi na verdade eu dei esse nome ao método porque eu realmente acredito que o ponto de partida para quem quer alcançar seus objetivos, realizar os seus sonhos, não é ter dinheiro, é na realidade ter o controle da própria vida. Nós precisamos ser governantes de excelência. Nós precisamos ter um governo de excelência da nossa própria vida. Então, o método Meu Governo é isso. O seu ponto de partida é colocar a sua casa em ordem. É realmente você entender que você está no controle e que quando ocorrer uma situação, né, que a gente não controla, tem coisas que a gente realmente não controla, você vai estar altamente preparado para fazer um gerenciamento de crise e não vai se abalar. E aí a gente continua caminhando e a pessoa entra numa onda e não para mais. Ela vai embora e ela consegue realizar todas as metas que ela planeja. Impressionante. Engraçado você falando isso. Só que a gente não conseguir, a dificuldade da gente conseguir controlar as coisas que estão ao nosso redor, isso também fala de liderança de equipe também, né? Que é muito difícil você controlar uma equipe. Eu acredito que uma equipe ela é movida com um propósito, né? Você colocando um propósito dentro de todo mundo que está ao seu redor, você consegue ter um trabalho mais qualificado de todos que estão ali te acompanhando, que são seus subordinados. Tô certo ou eu tô errado? Tá certíssimo. O propósito ele é fundamental. Inclusive, muitas pessoas fracassam também quando sonham, porque sonham o sonho de outra pessoa. É um sonho sem propósito, Juan. Eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz mentoria com uma moça que ela começou a mentoria porque ela queria, em tese, ser médica, né? E na realidade, durante ali a mentoria, a gente entendeu que não era o sonho dela. E aí, então, aquele objetivo era um objetivo sem propósito. Por quê? Não estava partindo dela aquele desejo.
Eu falo que as pessoas, elas precisam sonhar, mas tem que ser um sonho com propósito. Pensar realmente em viver um chamado nessa terra. Sabe? Fazer algo grandioso, transformar vidas. Não adianta, nada adiantaria eu me tornar uma advogada se eu não me tornasse uma profissional para transformar a vida das pessoas. Né? Não adianta, Juan, hoje você querer ganhar vida exercendo uma atividade que não preenche, não aquece o seu coração. Então, Jéssica, eu vi, a gente estava falando sobre filme, até desenho a gente falou hoje aqui, né? Nos bastidores. Eu vi um seriado, uma série, que é a Game of Thrones. E meu Deus, ele só vem com série racista. Jéssica, eu estava vendo a forma que acho que é Tyrion, se eu não me engano, acho que é o nome dele, o Tyrion, ele é tio do que estava sendo rei regente. É Tyrion e tio, né? Ele estava sendo tio do rei regente na época, e o rei regente ele era muito jovem. E o reino deles estava sendo atacado. Naquele momento ali que o reino estava sendo atacado, o reino não estava conseguindo segurar a barra mesmo, porque aquele outro reino que estava atacando eles estavam conseguindo ter sucesso. E o rei, pelo fato dele não ter esse controle emocional que você está tanto nos falando, o que ele fez? Ele, meu Deus, a gente vai morrer, eu vou salvar a minha vida. Quando você fica com medo, o que você faz na situação? Você foge. É uma tendência, A tendência é essa, fugir. É uma tendência. E nessa o rei fugiu. Quando o rei fugiu, que é a liderança maior, o que os subordinados fizeram? O mesmo. Quiseram fugir também. E ele vendo isso acontecer, ele pensou, eu preciso fazer alguma coisa. Aí que nasce o líder, aquele cara que está disposto a pagar qualquer preço para conseguir o que ele quer. A liderança, Juan, veja bem, a liderança ela não tem a ver com cargo. A liderança tem a ver com ação. Personalidade, ação. Ação e exemplo. As pessoas instintivamente elas seguem o cara que é o líder nato, a mulher que ela é líder nata. Você pode ver que às vezes nós estamos numa reunião e até tem a pessoa que foi nomeada, que conduziria tudo. E de repente no meio do caminho, como você falou, acontece alguma coisa e o líder nato ele se apresenta, porque é isso que acontece, é muito natural. O líder, ele é líder e pronto, sabe? Ele toma atitudes e é tão coerente a liderança, né? Quando a pessoa é líder nato, né? A pessoa nasceu ali com essa personalidade, com essa capacidade de liderar, de conduzir outras pessoas, é uma coisa muito espontânea, é uma coisa muito natural e muito coerente. Porque as pessoas podem até seguir alguém cegamente por um certo período, mas vai chegar um ponto que a pessoa vai exigir coerência. E é até por isso que eu não abro mão de não permitir que outras pessoas comparem o meu método ou a maneira como eu trabalho com os meus mentorados. Porque eu vivenciei a história, né? Eu passei por cada momento durante toda a trajetória e eu sei de onde eu vim e onde eu tô hoje. Entendeu? Então, assim, é uma questão de coerência. E eu sei que há coerência na minha história, porque se você for procurar saber e me conhecer, hoje, se você for lá na minha cidade e for perguntar a qualquer pessoa, as pessoas vão te dizer onde eu morava, quem eu era e quem eu sou hoje. Então, o líder nato, ele tem atitudes coerentes. E essa coerência faz com que as outras pessoas o sigam. É o exemplo. Você precisa dar o exemplo, né? E é isso que o mentor faz. O mentor pega na mão do mentorado e fala, eu consegui, é possível, você vai chegar lá. Entendeu? Bom, só para mim terminar o raciocínio, eu tive um aprendizado nesse trecho dessa série. Por quê? O que eu consegui entender, e você como uma profissional vai conseguir me dizer se eu tô tendo coerência se eu tô tendo coerência com as minhas interpretações. Neste momento, eles estavam desesperados, o rei fugiu. E os seus subordinados começaram, gente, vamos abandonar, vamos tentar fugir também do reino e deixar eles entrarem aí. Aí surgiu essa liderança. Ele pensou, se eu não fizer algo agora, o reino vai ser tomado. Então o que eu entendi? Eu entendi que todo mundo perdeu o propósito era defender o rei. Se o rei fugiu, não tem mais ninguém pra gente defender. Ele pegou e gritou, falou assim, pera todos vocês, calmem aí, ninguém foge. Ele, por que não? O reino está sendo tomado. O reino está sendo tomado.
E o rei está fugindo, por que a gente vai ficar aqui? E deixa eu explicar uma coisa para vocês. O rei está fugindo, mas as suas mulheres e seus filhos estão aqui. Eles vão entrar e vão estrupar suas mulheres. E vão fazer seus filhos de escravos. Se vocês não defenderem o portão principal. É isso que vocês querem para a vida de vocês? O que eu entendi é que ele tirou o presente, ele fez você esquecer a sua situação. Então acho que um dos trabalhos de vocês também é esse, né? Não ligar a sua situação. Hoje, olha, esquece o hoje. O hoje não condiz com o teu futuro. Foca no teu futuro. Acho que o propósito é sempre focar no que você vai ser daqui a algum tempo, que você vai conquistar. E foi isso que eu ensinamento que eu entendi. Na realidade, a questão da mentoria, o ponto de partida é você entender que você já é algo muito valioso. E você já é grande demais hoje. Mesmo não tendo nada, mesmo tendo R$0 hoje, você já é grande. Essa é a mentalidade para começar a mentoria. Agora, só para virar uma chave, junto com você, claro, em relação ao exemplo que você deu. Você sabe o que é isso? Falta de governo da própria vida. As pessoas, né, hoje na sociedade, a gente tem hierarquia, obviamente. Né? Você não vai chegar numa prefeitura como se você... Apesar de ser algo do povo, lógico que você respeita, né? Você diante do prefeito, você tem um comportamento, óbvio que sim. Você chega a uma audiência, você respeita o juiz, você respeita o promotor, não tem isso? Sim. Hoje nós temos esse comportamento perante a nossa sociedade. Porém, há uma grande diferença entre tratar as pessoas com respeito e seguir cegamente a decisão da outra pessoa. Então esse rei fugiu, mas todos os subordinados ali, eles não eram só servos daquele reino, eles eram pessoas completamente descontroladas e desgovernadas. Isso reflete a liderança? Lógico, porque veja bem, uma coisa eu tenho uma missão, hoje eu sirvo, vamos pegar o caso aí do filme, né, que passa em outra época, outro contexto, mas hoje eu sirvo o meu rei. Ótimo, ok, eu sirvo ao meu rei, mas eu tenho uma vida que essa vida eu domino, né? E que essa vida eu tomo decisões. Então, quando o meu rei cai, eu preciso retomar a rédea e eu preciso ter um pouco de discernimento e não seguir. Porque isso é uma coisa que a gente traz lá de trás e aplica na nossa vida até hoje. Nós permitimos que outras pessoas decidam por nós. A pessoa que não sabe quem ela não sabe o que ela quer, se você virar e falar assim, fulano, vamos ali comer uma pizza, ela vai. Eu vendo pizza, tá? Então vamos, gente, vamos comer pizza. Agora, brincadeiras à parte, a pessoa que não tem controle, não tem governo da própria vida, ela é assim, sabe? Vou te dar um exemplo como que isso interfere na mentoria. Porque, por exemplo, se você sabe que para você, por exemplo, ser bem sucedido no marketing digital, você precisa estudar sobre marketing digital, você precisa todo dia estar ali analisando o conteúdo do marketing digital e produzindo conteúdo e desenvolvendo o seu trabalho, se você sabe que essa é a meta, né? Uma das metas para que você alcance o seu objetivo, você tem ali, ó, segunda eu vou executar, terça eu vou executar, quarta eu vou executar. A pessoa que não tem certeza de quem ela é, o que ela quer ser, aonde ela quer chegar, se bater uma pessoa na casa dela e falar, ô fulano, vamos fazer uma viagem, a pessoa já largou tudo que ela tinha ali e foi fazer uma viagem. Ter o controle da própria vida, às vezes parece uma visão um pouco egoísta, mas não é. É a maneira mais saudável de se comportar perante a sociedade. Sabe por quê? Às vezes a pessoa vira pra você e fala assim, Juan, que isso, você tá sonhando muito alto, vai ser político, Juan? Não é possível, não vai conseguir. Às vezes as pessoas falam isso. Sim, as pessoas têm demais. Imagina, é difícil demais você tá querendo se envolver nesse tipo de atividade, de trabalho, o político é todo corrupto. Beleza, você escutou isso dessa pessoa. Agora, por uma questão lógica, a gente não deveria dar nenhuma importância pro que essa pessoa falou. Primeiro, porque quem vai executar as metas e quem vai lutar e correr atrás e pagar o preço é você. Se você está correndo atrás, se você está lutando, se você está buscando, por que na hora de saber se vai conseguir ou não, o poder é daquela pessoa que não está fazendo nada? Consegue entender? Sim, Se cruzar o seu caminho uma pessoa
que tem propósito de vida, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que está lutando, que já alcançou, já realizou seus sonhos, se essa pessoa cruzar o seu caminho, ela jamais vai te dar uma palavra de derrota. Pelo contrário, ela pode te dar ali um feedback, te dar um conselho para encurtar o seu caminho, mas uma palavra de derrota jamais. E mesmo assim, sendo uma questão tão lógica, a gente ainda fica paralisado. Hoje as pessoas têm uma tendência a se paralisar pela opinião do outro, que não tem responsabilidade nenhuma, nem com quem você é. A pessoa não sabe quem você é, não sabe seu propósito de vida, nem quantas horas você dorme, que horas você acorda para realizar seu sonho. Então, assim, é uma questão de ter autocontrole realmente, é uma questão de saber que a opinião do outro não importa na minha vida. A opinião do outro não deve influenciar a forma como eu vou me comportar, a forma como eu vou desenvolver o meu trabalho profissional e, principalmente, a forma como eu vou me desenvolver como pessoa. Eu escutei tanta coisa, Juan, mas eu escutei tanta coisa, mas tanta coisa. Nossa, que podia ter me parado. Nossa, me chamavam de suburbana, balconista. Quando eu trabalhava à noite, muitas pessoas me rebaixavam porque eu estava servindo mesa de madrugada. Na realidade, eu estava ali tirando dinheiro pro meu sustento mesmo, para fazer as despesas, ajudar em casa com as minhas coisas, porque minha mãe não tinha condições de me dar. Eu estava ali lutando, mas eu estava ouvindo outras pessoas falando que, nossa, trabalhando à noite, com 15 anos eu servia a mesa a noite inteira. Jéssica, você começou... Engraçado, a sua história de vida é muito parecida com a minha também, assim, claro que um dia eu quero ter o sucesso que você tem. Você já é um sucesso. Eu comecei também muito cedo. Eu com 9 anos de idade, meu primeiro empreendimento, eu sou do estado do Rio, lá no Rio de Janeiro a gente chama de geladinho. Aqui é chup-chup. É isso mesmo, você sabe que meu esposo é carioca, né? Não, ele é carioca e a gente briga, porque eu falo pra ele é chup-chup. E ele é geladinho. Então o que acontece? Eu não sei da onde que eu tirei essa ideia, mas eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu vou vender geladinho, que aqui é o chup-chup, né? Minha mãe falou assim, que bacana. Minha mãe, ela tem a 4ª série primária. Mas é a pessoa mais sábia que eu conheci na minha vida e é uma pessoa que ela acredita em qualquer sonho. Se você chegar na minha mãe, assim e falar assim, o nome dela é Dona Cida. Dona Cida, olha, eu vou fazer isso. Ela fala assim, que bacana. Mas você sabe como é que você vai fazer? Entendeu? Ela te leva a raciocinar. Ela te leva a raciocinar o que você quer. E aí eu comecei, falei, vou vender. E eu com 9 anos de idade já comecei a comprar minhas próprias roupas. Eu tinha um tio que ele era cozinheiro. Eu com 12 anos, você falou com 13, eu com 12 anos, ele falou assim comigo, eu sempre gostei de empreendimento. Minhas brincadeiras é banco imobiliário, cara. Eu era apaixonado em banco imobiliário. E meu tio virou e falou assim, eu vou montar um churrasquinho, quer me ajudar? Eu falei, tamo dentro. No começo eu tava ali olhando ele espetar as carnes, porque tem uma técnica, e o engraçado é isso, é que você tá falando, tem um jeito, tem um método, tem uma técnica, tem um ensinamento, não é assim do dia pra noite também, mas também não é impossível. Não. E eu via ele ali, aí eu ia, ele ficava no churrasquinho lá e eu ficava recebendo dinheiro. Bom de conta, nunca fui bobo pra ninguém. De dinheiro, minha mãe nessa hora a gente fica esperto. E eu ficava recebendo dinheiro. Aí ele gostava de tomar uma cerveja, ele ficava assim, vou tomar uma cerveja ali, você dá uma olhada nas carnes aí. Quando eu menos esperei, passou alguns dias, eu tava fazendo tudo e ele só tomando a cerveja e ainda comendo do churrasco. Eu falei assim, rapaz, né, que eu tô levando jeito. Quando eu menos esperei, teve um dia que ele, Juan, eu vou atrasar. Faz o seguinte, deixa a carne temperada aí pra mim. Eu falei, beleza, deixa a carne temperada. Ele, Juan, deixa a carne temperada. Você espeta ela aí? Eu falei, espeto. Ô, Juan, olha, eu deixei a carne nem temperada e nem espetada. Você vai ter que cortar a carne. Aí eu falei assim, opa. Quando eu menos esperei, passou algum tempo, eu já estava cortando, espetando, levando. Poxa, a pior parte desse trabalho, Jéssica, tirando as pessoas que eu conheci, cara, que foi fantástica, a magia do bar. Não tem, eu não sei te explicar. E olha que eu nunca fui Eu sei como é que é. Eu nunca fui de casa. Eu nunca fui de bebida, cara. Engraçado, eu nunca fui de bebida. Mas a magia do bar é uma alegria daqueles caras. Eles vivem, ali eles esquecem do problema. Engraçado demais. E a única parte, sim, que era trágica pra mim era empurrar um carrinho, Jéssica.
que eu passava, as menininhas ficavam assim comigo, ei, Juan, virou carroceiro, hein? Eu já olhava assim, fulminando com o olhar, que se eu tivesse um poder nos olhos, eu fulminava a pessoa ali, igual na época de quando a pessoa ia entrar no Santo dos Santos lá pra receber oração, que se tivesse pecado era fulminada ao vivo ali, o sacerdote ali era... Ou ia fulminar, Jéssica, com sangue no olho, que as e logo as meninas, os rapazes não, porque a gente jogava futebol junto, eu sempre fui envolvido com futebol, eu tinha malandragem ali da comunidade dos caras, mas as meninas, logo as meninas, Jéssica, e Juan virou carroceiro, né? Poxa, aquilo me matava, e minha briga com meu tio era apenas essa, tirando isso, eu preferia até que ele ficasse, assim, distante de mim, pra eu fazer tudo. Aprender a trabalhar. Pra mim aprender, então assim, isso sempre teve no meu sangue. Eu também tive essa oportunidade de ir pra São Paulo e comprar roupa pra vender, sabe? Quem nunca, né? Ah, São Paulo, Brás. Quem O nunca? Brás acho que é uma história comum de todo empreendedor. É verdade. Então assim, poxa, eu sou apaixonado com empreendedorismo e como você disse, a gente estava falando do meu filho aqui agora, que tem 6 anos, que aprendeu a mandar o link de um canal que ele tem, que provavelmente eu acredito que não foi ele que criou, deve ter sido a mãe dele que criou, provavelmente, né? Porque aí já é demais querer muito dele com 6 anos, ele sabe te mandar o link e ele mesmo faz seus próprios vídeos. O menino, eu falei, meu Deus, que orgulho, sabe? E tem que incentivar, tem viu, que Juan? incentivar. Tem que incentivar, porque assim, eu costumo dizer que, lógico, ainda existem, mas diminuiu muito pessoas assim tão determinadas que se submetem a aprender. Eu, por exemplo, na minha época que eu trabalhava na pizzaria, a pizza, eu não sei como é que é a sua é delivery, deve ser na caixa de papelão. Sim, mas sim. quando eu trabalhava era na pizzaria presencial, né, ali no restaurante e tal, e eu tinha que servir as mesas segurando aquela pedra quente. Então, não raras vezes eu chegava na escola, porque era assim, a minha rotina era, eu trabalhava o dia todo numa loja e de segunda a quinta, eu depois que saía da loja, eu ia estudar. Tinha 15 anos, né? Eu ia estudar. E depois que eu saía da escola, na sexta-feira, eu já parava na pizzaria. Então era uma tripla jornada, né? Você começou cedo e teve muita... Você assumiu um papel de mulher com uns 15 anos. Nossa, muito antes do que isso. E assim, na realidade, eu falo que eu amadureci muito rápido também. Não só pela questão da escassez financeira, mas pelas próprias questões familiares mesmo. Minha mãe passou por um período difícil, um divórcio, eu era ainda mais nova. Então assim, houve toda uma questão ali por trás que me fez amadurecer muito rápido. Mas eu acho isso fantástico, eu não falo lamentando não, acho isso bom. Mas só para concluir o raciocínio, então eu chegava na escola, às vezes, até hoje, as pessoas que estudaram comigo, encontram comigo na rua e falam, nossa, eu lembro. Eu chegava com o braço queimado na escola. A pedra ali, a pedra queimava o meu braço, porque era muito pesada, e eu era magrinha, né? Hoje eu tô mais ou menos. Então, assim, é um sacrifício, é um preço que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. E tem uma grande verdade que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir essa verdade, mas é uma verdade, eu preciso dizer. Aprende e ganha dinheiro a pessoa que não mira no dinheiro. Porque durante muitos anos da minha vida eu trabalhei para ganhar muito pouco. Eu era babá, eu ganhava muito pouco. Eu me lembro de ter trabalhado um dia inteiro organizando uma festa e no final ganhar 15 reais. Eu sei que 15 reais naquela época valia mais, mas mesmo assim... Na época não, você é jovem, ainda era muito pouco. E eu ficava feliz, porque ali eu já tinha feito um network, que eu nem sabia que era um network, mas já tinha conhecido outras pessoas, já desembolava um serviço para o outro final de semana, e já estava trabalhando em outro lugar, já tinha uma outra indicação de outra pessoa. Por isso que eu falo, existem termos hoje do empreendedorismo que a pessoa vai aprender, que é muito chique, mas na realidade você desenvolve isso desde muito cedo. É assim, é bem bacana essa pegada. Falando em divórcio, que você teve esse caso na sua família, você também advoga, né, Jéssica? Advogo. Em relação a divórcio, né, eu até faço algumas palestras em relação ao aumento de casos durante a pandemia, que realmente foi algo absurdo, e até isso está relacionado à falta de governo das pessoas.
não saber se governar, né? Impressionante como o domínio próprio te leva para lugares absurdos. Altos. E a resolver problemas que a pessoa acha que tem, às vezes nem tem. Tem pessoas que têm realmente os problemas. A gente que procura problema, né? Também. Também acontece isso. Isso é muito engraçado. É verdade. Poxa, Jéssica, sua história é uma história assim, sabe, de... Como que eu posso? Superação. E fala pra mim, então, um método de uma pessoa que está falida, que já teve de tudo do bom e do melhor, e que ela se encontra falida. Como que você faz pra você motivar esse coração? Porque esse coração tá machucado. Eu acho a atitude mais corajosa, na minha opinião, é de recomeçar. É porque é muito difícil recomeçar. É muito difícil. Uma coisa é você pegar um mentorado jovem, né? Porque ele ainda não tá com uma bagagem de frustração. Quando você pega um mentorado, e eu tenho, tá? Quando você pega mentorado que já vem com uma bagagem de nada dá certo. Você tem alguma história que você pode contar rapidinho? Então, assim, é exatamente o que eu ia falar com desculpa. você. A ansiedade de querer saber o conhecimento, Você sabe o que eu penso que é a maior dificuldade? É porque as pessoas acham que não vão ter tempo suficiente. Na realidade, eu acho que está muito relacionado ao tempo. Quando eu pego um mentorado que já tem uma idade, principalmente quando são bem mais velhos que eu, rola um pouco isso. A pessoa fica muito temerosa do recomeço em relação ao tempo. Poxa, mas eu já tenho a idade X. E a pessoa começa a pensar até que não vale a pena. E que isso, né? Quem foi que disse isso? Quer passar para a próxima geração? Não, sempre é tempo. Se você acordou com saúde, bora realizar sonhos. O sonho não pode morrer, ele nunca para, né? Vamos transformar a vida de outras pessoas, inclusive vamos ensinar outras pessoas a partir da sua frustração. Vamos pegar isso tudo, vamos lapidar e vamos transformar isso em algo que possa ser ensinado para outras pessoas, né? Então rola muito isso em relação às pessoas mais velhas no que diz respeito à sua idade, né? Fica naquela questão, eu já sou mais velho e talvez não valha a pena. Então, se você está me ouvindo hoje e tem aí esse pensamento, muda esse pensamento com a estratégia certa, com o acompanhamento certo, você vai realizar muito mais cedo e vai aproveitar muito ainda. Bom, mais uma curiosidade que eu tenho sobre essa parte de como você consegue motivar um coração. Jéssica, quando você pega uma pessoa que tem um sonho muito, muito, muito difícil, aí você fala assim, rapaz... Esse é dos meus. Esse, então, é bom que você gosta de desafios. Eu amo desafios, você não tem noção, Juan. E aquele sonho da pessoa, aquele desafio, você sabe que hoje, financeiramente, ele não é possível ser rapaz, você não tem essa... Porque você tem que ser sincero com a pessoa tem que entender a realidade dela, até para ela sair dessa realidade. Como que você consegue fazer essa dinâmica com a pessoa, para a pessoa entender que não é hoje, mas vai ser... É estratégia. Se o problema para a pessoa, se a dificuldade hoje para aquela pessoa de alcançar o objetivo é a questão financeira, vamos desenvolver o lado financeiro, vamos criar estratégias, mecanismos para angariar, né? Para que aquela pessoa possa angariar recursos, para que aquela pessoa possa ter condições, então, de caminhar rumo ao seu objetivo. Existe aqui Benfica. Existem vários caminhos para se chegar até Benfica. E você chega em Benfica e chega onde você quer. Não existe um único caminho para atingir o seu objetivo e o seu sonho. E é aí onde acontecem muitas frustrações. Às vezes a pessoa pega um único caminho, às vezes costuma ser até atalho. O atalho é um problema. É um problema. Então, assim, às vezes a pessoa pegou um caminho, aquele caminho não deu certo, a pessoa acha que não chega mais no objetivo. E chega, gente, tem vários caminhos, várias rotas. Vamos criar rotas alternativas, pensar nas rotas, entendeu? Então, assim, lógico, existem sonhos que, até pra mim mesmo, né, eu vivo o sonho, eu realizo o sonho. Então, eu tenho sonhos na minha vida que são sonhos a longo prazo, é uma questão de organização. Não quer dizer que ele é impossível para mim, óbvio que não é. Quer dizer apenas que eu vou ter uma trajetória um pouco maior até chegar ao sonho, mas que eu vou sim alcançar, se eu me manter fiel ao propósito. Então, a ideia é criar estratégias para você conseguir manter a sua base financeira. Você tá querendo uma mentoria?
Jéssica, mulher, eu falei que ia tirar tudo que eu pudesse desse cérebro aí. O que eu puder, eu vou aprender com você, pode ter certeza. Por que o método chama meu governo? Porque quando eu tenho governo, eu consigo me organizar, inclusive numa linha temporal, sem que isso me gere uma ansiedade. Eu fiz mentoria com uma moça que ela quer começar uma empresa de aromaterapia. Ela se apaixonou pela aromaterapia, mas não é aromaterapeuta e decidiu que queria fazer aquilo ali. E quando ela chegou no primeiro dia que a gente foi conversar, ela despejou uma ansiedade em mim e eu falei assim, calma, vamos organizar. Qual que é a sua meta a curto, médio e longo prazo? Agora você se visualiza nesse tempo. Ela virou e falou assim, caramba, você organizou a minha vida. Agora eu sei o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer no meio e o que eu vou conseguir fazer lá na frente. Então é muito isso. É muito estratégico, é muito organização e principalmente a pessoa ter o governo da sua vida. A pessoa tem que saber quem ela é, o que ela quer fazer, como ela quer fazer, aonde ela quer chegar, quando ela quer chegar, com quem ela quer chegar. Tem isso, né? Eu vou entrar nesse assunto do com quem você quer chegar, só uma basezinha que eu vou querer falar. Mas antes de tudo, peço que você olhe para a câmera e fala com ele se todo sonho é possível. E depois você vai olhar pro Diego ali que tá segurando também a câmera, né, Diego? Diego? Todo sonho é possível, galera. Se deu errado, é porque não teve a estratégia certa, houve muita ansiedade ou bagagem do passado. Isso atrapalha muitas vezes. Mas é possível sim, acredite. Então qualquer sonho que a pessoa tiver, com estratégia, é possível. Com estratégia é possível. Então, é aquela frase, né, que muitas pessoas falam e grandes mentores falam e é verdade. É impossível ter alguém ir lá e fazer. Só que não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Para realizar grandes sonhos, tem um preço. E nem sempre as pessoas estão dispostas a pagar esse preço. Então está muito relacionado a isso. Agora, é aquilo que eu te falei, né, Juan? O sonho, ele precisa estar dentro do seu propósito de vida. Já vi pessoas sonhando o sonho do outro e aí não ia realizar mesmo não. Entendi. A gente está começando a chegar na nossa parte final do bate-papo. Mas antes de terminar, você tinha falado com quem você quer chegar, duas pessoas que estão ao seu redor. Lógico! É primordial. Jéssica, eu estava lendo a passagem dos reinos que houve na Bíblia ali, eu estava vendo uma passagem de Daniel. Daniel, o rei Nabucodonosor, ele foi em Judá e pediu assim, eu quero 4 jovens formosos de aparência e de bom entendimento. Eu quero que você mande ele para mim, para o meu reino. E mandaram Daniel e... Eles são conhecidos, né, mas não são os nomes deles. Foram trocados esses nomes. Quando eles foram para Babilônia, eles trocaram os nomes, que é Mesaque, Sadraque e Abednego. E Daniel, ele tinha o dom de interpretar sonhos. E quando o rei Nabucodonosor, ele queria que alguém interpretasse o sonho, ele falou assim, olha, eu vou matar todo mundo que não interpretar os meus sonhos, que antes era na base da espada, né? Eu vou matar todo mundo que não conseguir interpretar os meus sonhos. E os sábios não conseguiram interpretar. O chefe da guarda, ele chegou e ele falou que ia matar todos os sábios do reino, porque ele queria esse sonho interpretado. Ele chegou no Daniel falou, aí chegou essa notícia através de Daniel, ele falou assim, qual que é o segredo? Qual que é esse sonho? Me conta. O chefe da guarda contou. Ele falou assim, me dá um dia para eu poder tentar interpretar esse sonho. E ele deu um dia. E Daniel, para quem acredita em Cristo, eu não acredito, eu estou contando uma história para chegar até o network. E Daniel, ele teve com Cristo lá na passagem que Cristo deu a revelação do sonho. E ele falou para o chefe da guarda, olha só, o network, o chefe da guarda, falou assim, olha, ele tinha pedido antes para o chefe da guarda, não mate ninguém, não se apresse a matar, dá essa oportunidade para mim. Então já teve, o network salvou várias vidas, todos os sábios iriam morrer. E eles também eram sábios, porque eles pediram pessoas sábias no reino de Judá. Então, o seu network, ele salva a sua vida. O seu network vai te colocar para conversar diretamente com aquele que você precisa. E o chefe da guarda colocou Nabucodonosor e Daniel de frente. Daniel fez o quê? Interpretou o sonho. Quando Daniel interpretou o sonho, o rei ele falou o quê? Rapaz, de você eu vejo virtude, de você eu vejo sabedoria. A partir de hoje você governa. Quando Daniel foi governar, aí entra outro network. Quem que ele convidou para ser
para ser os administradores do reino. Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eu acredito, o network é bíblico. Ele vai te levar aos seus objetivos, ele vai te colocar num cargo alto dentro da sociedade. Jesus é o maior mentor que já existiu. Eu ia falar isso, eu tava doido pra falar. Vamos falar a verdade, né? Jesus foi o maior mentor. Ele foi o... Ele motivou, ele é até incrível. hoje, ele coloca um propósito no seu coração e você segue. Agora, uma coisa interessante que você falou dele ter sido escolhido, é muito assim, às vezes a pessoa tá tão de olho no seu talento, no que você é bom, que ela acaba perdendo o que tem de bom nela. E as pessoas, elas têm características diferentes e elas podem ser bem-sucedidas dentro do seu talento, basta enxergar. E eles pediram pessoas que tivessem conhecimento, então o conhecimento também é importante. Você, como pessoa, evoluir com conhecimento, Com certeza, com certeza. Desenvolvimento, né? Jéssica, quer deixar algum convite para quem está nos acompanhando, algo que vem de você? Quero deixar um agradecimento pela participação, é muito bom poder falar com outras pessoas. Eu penso que toda vez que a gente se propõe a uma discussão que gere um valor para outras pessoas, né, que gere transformação, é muito interessante, é muito legal e eu amo fazer isso. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todo o pessoal aí da rádio, um prazer.